Boa tarde, meu nome é Gabriel dos Santos Schwingel, sou acadêmico do curso de Agronomia da Unijuí e estarei apresentando para vocês a atividade proposta pelo meu professor de melhoramento genético, que seria um projeto de melhoramento genético de plantas. No caso, meu projeto está voltado para o milho e rendimento de grãos. Quando falamos do milho, não podemos deixar de falar do seu centro de origem, ou seja, o local do qual ele origina. O mais provável nesse caso seria o México, já que há registros de que os seus primeiros cultivos ocorreram nas ilhas próximas ao litoral mexicano. Há pelo menos 7.300 anos, o milho participa da história mundial alimentar. Com o período da colonização americana e as chamadas grandes navegações, que o milho se expandiu para as outras partes do mundo. Já no Brasil, o milho já era cultivado pelos índios antes mesmo da chegada dos portugueses, já que eles utilizavam o grão como um dos principais itens de sua dieta. Falando de maneira econômica, o milho é um dos cereais mais produzidos do mundo. Sua importância econômica é caracterizada pelas suas diversas formas de utilização, que vai desde a alimentação animal até a indústria de alta tecnologia. No contexto mundial, a produção nacional de milho, em 2020, foi recorde na série histórica, chegando a 104 milhões de toneladas. O Mato Grosso seguiu em primeiro lugar, com uma produção de 33,7 milhões de toneladas e um valor de produção de 19,1 milhões de reais. Agora vamos falar um pouco sobre as características morfológicas e fisiológicas do milho. Ele é uma espécie anual, estival, ereta, classificado no grupo de plantas C4, com ampla adaptação em diferentes condições de ambiente. Ele é uma planta ereta que varia de tamanho entre 1 e 4 metros de altura e seu sistema radicular pode alcançar até 3 metros de profundidade. Ele tem raízes seminais e laterais. Seu caule é cilíndrico, formado por nós rígidos e compactos com entrenós, denominado como com interior denso. É uma espécie que possui um caráter monóico, o que realiza polinização cruzada para que possa se reproduzir, ou seja, é uma planta alógama. Seu crescimento é dividido em dois estágios, sendo eles o vegetativo e o reprodutivo. O estágio vegetativo possui um certo número de estágios que vão desde a emergência até o pendoamento, e no estágio vegetativo que ocorre o desenvolvimento da planta. Já no reprodutivo, que é dividido por 6 estágios, ocorre o desenvolvimento da espiga do milho. Ele é uma espécie com baixo afilhamento, monóico, que possui sua inflorescência dividida tanto espacial quanto temporalmente. Na planta encontramos os dois sexos, ou melhor dizendo, os dois órgãos reprodutores. A inflorescência masculina, ou como também é conhecido panícula ou pendão, se encontra no ápice da planta. Nessa estrutura estão presentes várias pares de espiguetas. Também temos a inflorescência feminina, ou a espiga, local onde ocorre o desenvolvimento dos grãos do milho. Também é formado por uma raquis rígida, conhecido muito pelo nome de sabugo, que acomoda as espiguetas. Essas também são compostas por um ovário basal e um pistilo. Falando da genética do milho, o milho é uma espécie diploide típica, com 2N igual a 20 cromossomos, com meiose regular, e a maioria dos genótipos possui uma boa formação dos grãos de pólen. Ela é uma planta tipicamente diploide, mas que já foi observada a ocorrência de haploides naturais, ou seja, com 10 cromossomos. As características mais simples e marcantes que sempre estão na planta, as qualitativas, possuem poucos genes atuantes, enquanto as características mais complexas, como por exemplo, as quantitativas possuem muitos genes atuantes, mais de 50. Essa é uma espécie beneficiada pela dominância e pela sobredominância. Falando de época e espaçamento, o milho que é usado para a safra geralmente é plantado entre outubro e dezembro. Já o safrinha fica entre os meses de janeiro e abril. Para o espaçamento do milho, podemos plantá-lo em linha com uma distância de 80 a 90 centímetros e caso queira reduzir, pode ser de 40 a 50 centímetros. Tudo depende de quantas plantas por hectare deseja ter. O clima e o fotoperíodo. O milho é um cereal que tem preferência por altas temperaturas e umidade.
No caso, o milho é uma das plantas indiferentes ao fotoperíodo, como por exemplo o feijão e o tomate, não sendo tão influenciada pelo fotoperíodo como a soja. Essas plantas acabam por serem estimuladas por outros fatores. No caso do milho, seriam a precipitação e a temperatura. Lógico, a radiação solar também afeta a planta, só que não tanto quanto na soja. Sendo a temperatura o maior influenciador do milho, para o milho a temperatura ideal seria entre 24 e 30 graus. Para esse projeto, as características que estamos visando seria maior rendimento de grãos, plantas altas, entrenó curto, curto intervalo entre a liberação do pólen e a emergência dos estigmas das espigas, grande número de espigas, grande número de grãos por espiga. Aqui podemos ver algumas das cultivares que podem ser utilizadas para o melhoramento de grãos, no caso, para o melhoramento genético do milho. Agora vamos falar um pouco sobre os métodos utilizados para esse programa de melhoramento. No caso, o método de bulk ou o método de melhoramento de populações melhora a população como um todo, trabalhando para melhorar a média da população e não um só indivíduo. Trabalha com um grande número de indivíduos na população. Ele usa-se do método para desenvolver uma cultivar que será específica para a região. As progênies serão plantadas e colhidas em conjunto, ou bulk, como o nome sugere. O método de seleção massal é um método de seleção de plantas. Pode ser tanto positivo quanto negativo. O positivo seleciona as melhores plantas da população para seguir para a segregação, enquanto o negativo seleciona as plantas que não atenderam aos requisitos e retira-se essas plantas, deixando somente as melhores. O método de plantio de plantas espaçadas é utilizado quando temos poucos cruzamentos feitos no início do programa. O método de plantio de plantas espaçadas é utilizado para que não tenha competição nem inter e nem intraespecífica, usado quando há uma baixa quantidade de sementes, assim dificultando a segregação. Para não ter nenhuma competição, no caso, podem atingir seu máximo potencial de produção de sementes. O objetivo do projeto de melhoramento genético de plantas é lançar no mercado novos cultivares de milho com alto rendimento de grão. Claro, sempre trazendo plantas que atendem ao ideótipo agronômico, bem como consiga contribuir com novas características favoráveis que atendam às exigências de mercado e dos produtores, que buscam uma nova cultivar. Para o nosso cronograma, iniciamos fazendo os cruzamentos entre os genitores. Temos um total de 50 genitores e entre eles temos cultivares de mercado e variedades landrace ou crioulas. Após serem plantadas, as plantas irão se cruzar através da polinização cruzada. Com a polinização, esses 50 cultivares irão cruzar entre si e assim teremos um grande número de cruzamentos, em torno de 2.500 cruzamentos. Os genitores, após se cruzarem, irão gerar as sementes F1 que serão colhidas e plantadas no verão. Os genitores seriam plantados em 10/10/2021. Em 10/10/2022 será feito o plantio da geração F1. A geração F1 acaba por ter 100% de heterosidade, ou seja, não irá demonstrar nenhuma diferença entre as plantas. A planta F1 irá gerar a semente F2, o qual serão todas colhidas e plantadas no mesmo verão. No próximo verão, quero dizer. A partir da F2, poderemos ver as diferenças entre as plantas, afinal, conforme passa as gerações, aumenta-se a homozigose. Em 10/10/2023 serão semeados as sementes de F2. A planta F2 irá gerar sementes F3. A partir dessa geração, começaremos a utilizar o método de melhoramento de populações. Nesse método, após serem plantadas todas as sementes F2, a planta irá gerar uma semente F3, que será colhida em conjunto, para que seja semeado no próximo ano e assim sucessivamente até atingir o nível de homozigose desejado. Em 10/10/2024, serão semeados as sementes F3, que as plantas F3 irão gerar as sementes F4.
Após ser feito o plantio das sementes F3, podemos começar a avaliar o desempenho da média da população, assim determinando o rumo que o projeto está tomando. Novamente será feita a colheita em bulk, ou em conjunto, de todas as sementes, que serão novamente semeadas no próximo ano. Em 10/10 de 2025, será feita a semeadura das sementes F4, que gerarão plantas F4, e delas virá sementes F5. Caso já tenha sido atingido o nível de homozigose desejado, será feita uma seleção massal positiva, na qual selecionaremos as melhores plantas e assim abriremos elas em linha. Mesmo selecionando somente as melhores plantas, pode ocorrer que tenhamos uma baixa quantidade de sementes, e aquela, considerando também as que não foram selecionadas, será guardada essas sementes para caso seja necessário, será realizado um bulk regenerativo. Dessa maneira, não perdendo o projeto caso algum erro no melhoramento. Após passar por uma seleção massal positiva, as melhores plantas foram selecionadas e as suas sementes F5 colhidas. Agora, na data de 10/10 de 2026, serão semeadas as sementes F5, o qual será aberto em linha. Caso haja pouca semente, devido à seleção massal positiva, será necessário fazer um plantio em plantas abertas, dessa maneira gerando mais sementes para a próxima geração. Após plantar em plantas espaçadas, será necessário colher todas as sementes para avaliá-las na próxima geração. Em 10/10 de 2027, será feita a semeadura das sementes F6, em linha cheia, para poder avaliá-las. A geração F6 pode começar a passar pelos testes de progênie, que irá avaliar o seu desempenho em comparação aos seus genitores e as cultivares elites presentes no mercado. As plantas F6 gerarão sementes F7, que passarão pelo VCU. Nesta geração F6, as plantas irão passar pelos testes de DHE, para serem certificados e registrados no mapa, assim recebendo a proteção intelectual. Após passarem pelos testes, elas serão certificadas e passam de variedade para cultivar. Em 10/10 de 2008, serão semeadas as sementes F7, que irão passar por mais testes, e na geração F7, após serem submetidas anteriormente aos testes de DHE, a geração F7 passará pelos testes de VCU para poder determinar o seu desempenho, assim podendo posicionar e descobrir o seu potencial e valor produtivo. Após passar pelos testes de VCU, podemos posicionar a cultivar e ter uma melhor tomada de decisão, sabendo do seu desempenho. Depois de passar pelo DHE e o VCU, elas serão encaminhadas à sementeira, que irá reproduzir as sementes e disponibilizar os produtos para venda, caso o produtor queira comprar as sementes. DHE, diferencial homogêneo estável. Após passar por esses testes, a proteção intelectual será feita, sendo registrado no mapa. Deve apresentar no mínimo uma característica diferente de seus genitores, podendo ser avaliada no mesmo local por 2 anos ou em 2 locais por um único ano. Durante esses testes podem aparecer plantas atípicas, devem ser retiradas através de técnicas de condução, retirando as plantas que não estão atendendo ao ideótipo agronômico. VCU, valor de cultivo e uso. As plantas que passaram pelo DHE podem iniciar os testes em VCU, onde vamos focar no posicionamento da cultivar quanto às regiões e seu desempenho produtivo. Esses testes podem ser feitos por 2 anos em 3 locais diferentes ou em 3 anos em 2 locais diferentes. No caso de plantas atípicas aparecerem, elas devem ser retiradas. A nova cultivar deve ser 5% superior à testemunha, que seria uma cultivar elite do mercado. Passando pelo VCU, podem ser encaminhadas para sementeiras se multiplicar e assim disponibilizar aos agricultores. Ao término do projeto, espera-se obter no mínimo 5 a 10 variedades viáveis, e se obter no mínimo 5 cultivares que não só atendam ao ideótipo agronômico, como também tenham um alto rendimento de grãos. Se espera que essas variedades sejam viáveis como produtos secundários, que possam ser lançados futuramente após serem melhorados para atenderem às demandas de mercado. Gostaria de agradecer a vocês que estão assistindo esse vídeo e que tenham um ótimo dia.